Boa noite para todos os nossos irmãos, aqueles que estão nos acompanhando nessa live. A gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós é uma felicidade, um prazer podermos estar juntos com vocês, para podermos compartilharmos um pouco mais da palavra que o Senhor tem para nos proporcionar nessa noite. E é com muita reverência, com muito temor e tremor que nós abrimos a palavra de Deus para que possamos, em nome de Jesus, poder estar aí compartilhando com você. Nós vamos estar meditando nessa noite no seguinte tema: motivos para se alegrar. Eu sei que você muitas vezes pode fazer uma pergunta aí do outro lado da tela, fala, mas William, que motivos nós temos para nos alegrar passando por todas essas situações que nós temos passado nesses últimos dias, nesses últimos tempos, né, nessas últimas semanas, onde muitas pessoas estão aí atormentadas, aterrorizadas, né, pela enfermidade, né, pelo Covid-19, né, pelo coronavírus, e muitas pessoas que também têm sofrido as consequências de todo esse mal, de toda essa pandemia, não somente nas questões aí do isolamento, né, do seu afastamento, do seu convívio social, de familiares, mas também do seu trabalho, do seu emprego. Muitos que têm aí sido de uma maneira prejudicados no seu trabalho, muitos têm perdido, né, o seu emprego. Realmente é motivo de nós estarmos preocupados. E às vezes você pode falar, mas nós não temos motivo para ficarmos alegres, mas eu quero, em nome de Jesus, trazer essa esperança que a palavra de Deus nos tem dado, que nós temos sim motivos para nos alegrar e que Jesus a cada dia Ele nos dá motivos para nós nos alegrarmos e podemos ter esperança em sabermos que todas essas coisas, conforme diz a palavra do Senhor, que todas as coisas contribuem para o bem. Todas as coisas elas têm um propósito, uma finalidade que vem nos trazer alguma coisa positiva, algo que vem nos trazer aí uma lição. Então vamos, desde já, convido você a abrir a sua Bíblia, né? Ou se você não tiver a Bíblia no seu smartphone, ou pode acompanhar aqui também no nosso telão. Vamos ler a palavra do Senhor que está registrada em 1 de Pedro, no capítulo 1 e o versículo 6. A primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1 e o versículo 6, a seguir, que nos diz a palavra do Senhor da seguinte maneira, em nome de Jesus: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, ou em algumas traduções, por várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais alguns meses atrás, mais precisamente vamos dizer aí, vamos voltar aí no tempo um pouquinho e vamos pensar quando nós estávamos na expectativa da virada do ano, quando nós estávamos aí terminando as nossas atividades do ano de 2019, muitos já estavam aí no finalzinho de dezembro, alguns já estavam até de férias, já aproveitando aí os seus dias de descanso, muitos já se preparando para alguma viagem, para
algum divertimento, né, para alguma, vamos dizer assim, alguma recreação, nós não imaginávamos, né, até mesmo quando nós estávamos aí nos preparando para a virada do ano, para o Réveillon, muitas vezes juntos com os nossos familiares, unidos com os nossos irmãos, familiares e assim por diante, nós não imaginávamos que nesse dia de hoje, né, dia 26 de abril do ano de 2020, ou mesmo no decorrer de aproximadamente 45 dias para cá, que nós estaremos passando por esse problema tão grave, tão crítico, que tem trazido consequências realmente desastrosas, não somente para a saúde, né, daqueles que têm sido contaminados pelo Covid, e também daqueles que realmente estão preocupados, que estão temerosos, né, para os nossos irmãos aí do grupo de risco, para os nossos irmãos da área da saúde. Nós não imaginávamos que hoje estaríamos passando por esse problema tão grave, tão terrível. Naquela ocasião, nós poderíamos até ter ouvido algumas pequenas notícias falando a respeito do Covid. Dele estava ali se manifestando ainda numa cidade do interior da China, ainda com poucas vítimas, mas aquilo ainda não causava assim um impacto tão grande para nós, porque muitas vezes estava muito distante de nós, muitas vezes nós não estávamos nos preocupando com nossos irmãos que estavam ali na China, e aquilo ainda não causava um impacto tão grande para a nossa vida. Mas haja vista que esse mal ele foi se aumentando, ele foi se espalhando, e aproximadamente há 30, 45 dias atrás, nós estivemos aí então vendo que os casos começaram a chegar no nosso país, começaram a se alastrar, e agora podemos dizer que praticamente todos os estados, ou quase todos os estados da nossa nação, muitas e muitas cidades têm sido assoladas aí com casos de suspeita, e também alguns casos até mesmo confirmados. E muitas vezes isso veio e quebrou toda a nossa rotina, quebrou, podemos dizer assim, a nossa rotina diária do nosso trabalho, das nossas atividades corriqueiras, né, das nossas atividades escolares, aquilo que nós tínhamos como rotina. Nós estávamos acostumados, né, irmãos, muitas vezes a nos queixarmos. Mas eu tenho tido tanta falta de tempo, né? Não tenho tido muito tempo para minha família, eu tenho trabalhado extenuantemente, eu tenho muitas vezes participado de rotinas extenuantes, né? Muitos estavam desejosos para ter um pouco mais de tempo para os familiares, e de repente essa pandemia vem e pega todos nós de surpresas, e nós somos muitas vezes isolados dentro das nossas casas, dos nossos lares. De repente que a falta de tempo, as rotinas extenuantes de trabalho, muitas vezes as nossas rotinas que nos empurravam para toda essa correria que nós fazemos na nossa luta pela sobrevivência, de repente tudo para, de repente tudo se abranda, de repente nós somos levados a termos tempo, um pouco mais de tempo para os nossos familiares, porque estamos em casa, muitos de nós estamos ainda isolados, e acima de tudo, toda essa situação nos traz então um momento de reflexão, momentos de nós olharmos para a nossa vida, para olharmos para a nossa condição espiritual também, e podemos analisar se temos motivo para nos alegrar. A palavra de Deus, o apóstolo Pedro nos mostra que nós temos sim alguns motivos, porque quando o apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo para falar com os irmãos, para falar com todos aqueles que ele endereçava a sua correspondência, a sua carta, essa primeira carta, e também ele não somente endereçou aqueles irmãos, mas o Espírito Santo nos fez chegar até hoje em nossas mãos a sua santa palavra, e também vem nos mostrar que podemos sim, em meio às lutas, às ansiedades da vida,
as nossas dificuldades, podemos sim parar, respirar fundo e pensarmos e entendermos e vemos que a palavra de Deus nos fala que nós temos sim motivos de nos alegrarmos, mesmo diante das provações. Os irmãos que receberam a carta de Pedro, eles estavam passando por momentos de muita luta, de muita dificuldade, sofrendo grandes perseguições. Nós sabemos que o império assolava os irmãos. Sabemos que eles haviam sido dispersos, que eles haviam sido perseguidos e tiveram que deixar os seus lares, as suas cidades, tiveram que deixar os seus convívios, os seus círculos sociais, para não serem mortos, porque amavam a Deus, amavam a sua palavra, se importavam com o Evangelho de Jesus Cristo. E aquelas pessoas, elas começaram então a fugir, a se distanciar do seu convívio. O apóstolo Pedro, ele nos fala: irmãos, nós temos sim motivos para nos alegrarmos. Por isso que ele fala no versículo 6, nisso exultais. Nisso o quê? Exultais quando vocês sofrerem dificuldades, quando vocês forem perseguidos, quando vocês passarem por esse problema, por essas dificuldades, como no nosso caso hoje, estamos passando por essa pandemia. Está fazendo realmente grandes estragos, podemos dizer assim, porque pessoas, pais de famílias, pessoas que são honestas, lutadoras, têm perdido seus trabalhos, outros têm ficado doentes, outros têm perdido seus familiares por conta dessa enfermidade. E isso causa muitas vezes muita tristeza. Mas o apóstolo Pedro nos fala que, embora no presente, nós estamos vivendo hoje no presente, por breve tempo nós devemos enfrentar. E ele nos mostra, irmãos, aqui algumas situações que nos traz esperança. Ele nos mostra aqui algumas situações que nos mostram que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Ele nos mostra aqui que aqueles irmãos desesperados que estavam fugindo tinham esperança em Deus, que o Senhor estava com eles no controle de todas as coisas. Então Pedro, o apóstolo, faz-nos um chamamento. Ele nos chama para nós nos alegrarmos sempre no Senhor, mesmo em meio às tribulações. Isso não é uma busca, irmãos, vamos dizer assim, essa tribulação toda que nós passamos, muitas vezes, nós falamos de alegria. A alegria que nós falamos não é aquela alegria, aquela busca desenfreada por bem-estar e prazer que muitas e muitas vezes é pregado. Não é aquela situação que você deve buscar prazer em todo o tempo, mas buscar viver contente em meio às lutas e às tribulações. O próprio apóstolo Paulo, falando aos filipenses, aos nossos irmãos da cidade de Filipos, no capítulo 4, a partir do versículo 10, 11, ele nos fala que ele aprendeu a viver em todas as situações. Então, diferentemente do que muitas pessoas às vezes vão ler apenas o versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses, e muitas vezes nós recitamos isso como, vamos dizer assim, quase como se fosse um versículo chave: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E realmente nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, mas nós temos que entender que o contexto, Paulo nos fala: eu sei passar a abundância e também aprendi a viver na escassez. Eu sei estar contente tanto na alegria de viver uma vida abastada e tranquila, mas também sei estar contente na tribulação, na luta, na angústia. Por isso que ele diz com toda a propriedade, a autoridade do Espírito Santo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E assim é. O salmista, no capítulo 32, os versículos 6 e 8, eu gostaria de ler rapidamente com os irmãos. Ele nos diz da seguinte maneira: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Ou seja, a partir do momento que você busca ao Senhor, você o encontrará. E encontrando o Senhor, você tem motivos para sorrir em meio às lutas, às tribulações. Tu és, Senhor, o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cânticos de livramento.
Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, o Senhor falando para nós, e sob as minhas vistas te darei conselho. Irmãos, nós já tivemos a oportunidade de dizer uma outra mensagem. Muitas vezes nós estamos apavorados, desesperados, sem sabermos o que fazer, mas nós temos os nossos olhos colocados no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. O profeta Isaías nos fala, irmãos, no capítulo 44 do seu livro de Isaías, no versículo 21, lembra-te dessas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. O Senhor falando aos seus filhos, falando a mim e a você também hoje. Tu és filho de Deus, tu és um filho amado de Deus. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de ti. Ou seja, o Senhor, Ele jamais se esquece de nós. E um dos motivos, irmãos, justamente de nós termos sempre alegria, queremos dizer aqui, o nosso primeiro motivo de nós termos grande alegria, é nós nos lembrarmos das grandes obras do Senhor, é nós nos lembrarmos das maravilhas do nosso Deus. Quantas e quantas vezes que nós fomos ajudados, que fomos beneficiados pelo Senhor. Quantas e quantas vezes, se você parar agora e começar a fazer uma reflexão da sua vida, e começar a puxar pela sua memória, as vezes que você estava desesperado, as vezes que você enfrentava de repente um problema na sua família, no seio familiar, às vezes que você orava e chorava por um filho que muitas vezes estava enfermo, doente, ou que estava de repente entregue a algum caminho que você não concordava, que você não aceitava, e você foi em oração a Deus, e o Senhor então Ele ouviu a sua voz, estendeu as suas mãos e com o braço forte te auxiliou. É isso que eu quero dizer, que nos momentos de dor e tribulação nós temos que olhar para o passado também, não de uma maneira saudosista, mas olharmos para o passado no sentido de que Deus, Ele tem nos dado bênçãos sem fim. O profeta Jeremias, no seu livro de Lamentações, no capítulo 3, o versículo de número 21, ele nos fala: eu quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança. O povo de Israel estava cativo, estava sofrendo, e o profeta nos fala: eu quero trazer à memória aquilo que nos traz a esperança. O que trazia esperança ao povo de Deus? As suas grandes e maravilhosas obras, aquilo tudo que ele havia feito no passado em prol do seu povo. E é isso que eu quero te dizer. O segundo motivo, meu amado e querido irmão, que nos dá aí sentido para nós nos alegrarmos do Senhor, é quando nós olhamos para o futuro. Quando você olha para o futuro, sabendo aquilo que Deus é capaz de fazer, aquilo que Ele ainda fará por você, não somente nessa vida, mas a vida que Deus, Ele tem nos preparado. Jesus Cristo mesmo dizendo aos seus discípulos, João capítulo 14, a partir do versículo 1, olha, eu vou retornar para a casa do Pai, lá eu vou preparar morada para vocês. E quando eu vier novamente, vou levar vocês para morar juntamente comigo, para que nós não venhamos estar mais longe ou separados, não que o Senhor esteja longe de nós, porque Ele está perto, mas que nós possamos, de uma maneira definitiva, estarmos para sempre com o Senhor. E é isso que eu venho trazer para você nessa noite. De repente, se você ainda não teve esse encontro com o Senhor Jesus Cristo, eu quero te dizer, tenha esperança. Tudo isso que nós estamos vivendo, o apóstolo disse que é por um breve momento, que é muitas vezes mistério que passemos por essas dificuldades, porque através dessas dificuldades aprendemos muitas coisas. O Senhor, Ele nos aumenta a nossa fé, conforme diz o texto do apóstolo Pedro. Ele diz que nós somos comparados ao ouro, que somos muito mais valiosos do que o ouro. E você que é muito mais valioso do que o ouro, muitas vezes é provado, assim como o ouro, para ser realmente aprovado, ele é colocado no fogo. Muitas vezes ele ali recebe aquela caloria muito alta, para que tudo aquilo que é ruim, todas as impurezas sejam queimadas e fique apenas a substância pura. Assim você é como o ouro. Muitas vezes somos provados para sermos aprovados na nossa fé. Então, quando eu olho para o futuro, o Senhor nos fala
Ainda no mesmo capítulo 1 de 1 Pedro, o versículo 4 e 5 nos fala de uma coroa incorruptível. O apóstolo Paulo também nos fala da leve e momentânea tribulação, lá em 2 Coríntios. A leve e momentânea tribulação que não pode ser comparada ao peso eterno da glória que nos está reservada pelo Senhor, pelo nosso Deus. Você tem sim, meu querido e amado irmão, uma esperança aqui nessa vida e na vida vindoura ainda, a salvação do nosso Deus, a vida eterna. E o terceiro e último motivo, que parece até mesmo um paradoxo, mas é que quando nós olhamos para o nosso presente e vemos a nossa realidade, muitas vezes de tristeza e de crise, essa realidade ela nos leva a lutarmos. A lutarmos porque nós somos comparados, irmãos, também. A palavra do Senhor nos usa aí uma metáfora, que somos comparados como um maratonista. O maratonista, diferentemente daquele corredor de 100 metros rasos, 200 metros rasos, ele não é aquele corredor de tiro curto, mas o maratonista é aquele que corre muitas vezes ali 42 quilômetros durante o tempo de uma maratona. E para que nós venhamos correr a maratona, nós temos que nos preparar muito bem, nós temos que nos alimentar bem, nós temos que treinar o nosso corpo físico, nós temos que ter ali um acompanhamento, de repente, de um treinador. E assim a nossa vida, a nossa caminhada com Jesus Cristo também é comparada com um maratonista. E Ele nos conclama a nós percorrermos a nossa caminhada, percorrermos a nossa maratona. Em alguns momentos da nossa maratona, nem sempre tudo está favorável. Você muitas vezes está correndo, de repente, você é assaltado por alguma situação que vem te desestabilizar, que vem fazer você muitas vezes perder o foco. Nós temos o exemplo de um grande maratonista brasileiro, salvo engano agora o nome dele, se eu não estiver enganado, Vanderlei Cordeiro. Quando ele estava ali na Olimpíada, correndo, de repente saiu uma pessoa da arquibancada e veio e o segurou e o agarrou, mas ele persistiu, ele se desvencilhou daquele impedimento e continuou ali a sua corrida e chegou até a linha de chegada. Ele chegou até o final. Ele galgou ali o fim daquela maratona. Então, em algum momento, você pode, de repente, ser surpreendido por alguma coisa como nós somos surpreendidos. Então, a vida cristã, irmãos, ela também, o apóstolo Pedro nos mostra que ela não é uma fuga da realidade. Nós não estamos vivendo aqui uma utopia, nós não estamos vivendo aqui uma alienação, nós sabemos de todas as dificuldades. Jesus Cristo mesmo nos deixou alertados. Nós poderíamos, de repente, aqui falar para você, olha, tudo é um mar de rosas, mas não. Jesus Cristo, Ele nos diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Bom ânimo é justamente essa vontade de nós o quê? Persistirmos, de nós continuarmos, de nós persistirmos e perseverarmos na nossa maratona até o final. O cristão, ele reconhece que ele está cercado de perigos, mas nós somos guardados pelo poder de Deus. Nós somos guardados pelo poder do Espírito Santo. O apóstolo, como nós dissemos, a luta é por um breve tempo. Nós vamos ver, irmãos, daqui mais algum tempo nós vamos estar olhando para trás e vamos estar glorificando muito mais a Deus. Fala, Senhor, o Senhor nos sustentou naquela prova. Mesmo aqueles que passaram por momentos de perdas ou estão passando por momentos de perda, eu acredito em nome de Jesus que o Senhor, Ele sempre terá algo melhor preparado para mim e para você. Porque as provações, meu querido, têm sempre um propósito divino. O Senhor, Ele sempre tem um propósito diante das provações. Quando Ele nos permite passar por essas dificuldades, é como já dissemos, Ele está forjando a nossa fé, forjando a nossa vida espiritual, forjando o nosso caráter, para que nós possamos sair lá no final, aprovados e confirmados pelo Senhor. Eu quero terminar essa reflexão e te convidar a abrir mais uma vez a palavra do Senhor no livro de 1 Pedro, no capítulo 4. Vamos terminar com essa leitura tão maravilhosa. 1 Pedro, no capítulo 4, e os versículos 12 e 13 nos diz assim: Amados,
Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória, ou seja, quando o Senhor Jesus ele vier para nos buscar, vos alegrai de maneira extrema. Vos alegreis exultando, ou seja, de maneira realmente muito maravilhosa. Irmãos, quando você passa por alguma situação dessa, você deve realmente no seu coração, por mais difícil que seja, nós falamos isso, você deve se alegrar, sabendo que somos co-participantes dos sofrimentos que o nosso Senhor Jesus Cristo também passou por mim e por você. Sabemos que Jesus, ele se entregou na cruz do Calvário. Se você não conhece ou você não sabe, Jesus Cristo sofreu muito por mim e por você. Ele deu a vida dele para resgatar a nossa vida, para nos dar hoje a oportunidade de nós termos novamente essa comunhão com o nosso Pai Celestial. Alegre-se muito, porque Jesus Cristo ele te redimiu, ou seja, ele te salvou e te salva ainda hoje. Alegre-se, Cristo ele te protege, ele sempre vai te proteger. Alegre-se, Cristo ele te dará a vitória, e a nossa vitória se chama Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.